Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Impulso e Momento Linear, né? A segunda das três partes da trilogia. Eu resolvi colocar na aula 29, não a parte 3, porque vai envolver colisões e centro de massa, mas deixando claro que da 27 a 29 tudo trata de impulso e momento linear. Um alerta, é uma aula que vai ter um nível um pouquinho mais alto, porque eu quero atender também a alunos de ITA, IME, Escola Naval e até curso para formação de professores. Alguns alunos aí estão estudando para ser professor de física, tá? Para você que vai fazer Enem, em determinado momento eu vou dizer, galera, até aqui está perfeito. Se você quiser continuar, se tiver entendido tudo, vamos lá para ser aquele diferencial, ok? Qualquer dúvida, e-mail institucional. E quais são os objetivos da aula? Resolver, mas muita gente, muitas questões. Tá preparado? Quase 2 horas, hein? Vamos comigo. Uma questão muito tradicional para escolas militares e formação de professores. Um homem de massa 60 kg está inicialmente parado numa extremidade, que eu vou chamar de ponto A, de um barco de massa 240 kg e que tem comprimento de 6 metros, o qual também encontra-se em repouso em relação às águas, apresentando sua outra extremidade, que a gente chama de ponto B, encostada no cais, conforme ilustra a figura a seguir. O homem então caminha até a outra extremidade, ponto B, com velocidade constante de 1 metro por segundo em relação ao barco, até parar a figura 2. Então está inicialmente o homem parado em um barco de 6 metros que está encostado no cais. O homem começa a andar para a direita e, pela terceira lei de Newton, conservação da quantidade de movimento, o barco recua. Porque se o homem faz uma força para o barco para trás, o barco, aliás, se o homem faz uma força sobre o barco para trás, o barco recua para que ele possa andar para frente. Tá aí o esqueminha. E o detalhe interessante é que quando o barco se desloca para a esquerda, a distância que ele anda é x. Então o homem percorre 6 menos x. Então, de novo, ó, quando o barco retorna x, o homem que estava aqui vai andar 6 menos o que o barco retornou. Entendi, Carlos. Desprezando qualquer resistência da água sobre o barco, ele quer a velocidade do homem em relação às águas. Ele deu em relação ao barco. E a nova distância x mostrada na figura. Está aí as alternativas. Então, o primeiro passo é achar a velocidade do homem em relação às águas. Para fazer isso, eu sei que quando eu tenho uma velocidade relativa, por exemplo, velocidade do homem em relação ao barco é a velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Se fosse velocidade de x em relação a y, é a velocidade de x menos velocidade de y. Essas velocidades é em relação ao referencial à água que está em repouso. Então, explicando melhor, velocidade do homem em relação ao barco é a velocidade do homem em relação à água, que eu chamarei só de velocidade do homem, menos velocidade do barco em relação à água, que eu chamarei apenas de velocidade do barco. Ou seja, quando eu escrever velocidade do homem e velocidade do barco, eu estou fazendo ambas em relação ao referencial água, que é o que está parado. Perfeito? Velocidade do homem em relação ao barco é 1, então velocidade do homem menos velocidade do barco. Com muito cuidado, vou passar menos velocidade do barco para o outro lado e o 1 para o segundo membro. Então, velocidade do barco é a velocidade do homem menos 1. Vou escrever só assim, ó. Velocidade do barco é igual à velocidade do homem menos 1. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou descobrir qual é a relação que existe entre a velocidade do homem e a velocidade do barco. Como eu já tinha adiantado a vocês na aula anterior, você considera todas as velocidades para um lado. Então, no caso, eu estou botando que todas as velocidades estão para a direita. Se uma delas não for, a matemática acusa. Então, bora comigo? Princípio da conservação da quantidade de movimento. O homem troca forças com o barco, garantindo a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento depois. Massa do homem vezes velocidade do homem, mais massa do barco vezes velocidade do barco tem que ser igual a 0. A massa do homem é 60, a massa do barco é 240 e a velocidade do barco se relaciona com a velocidade do homem por VB igual a VH menos 1. Então, bora substituir. 60, que é a massa do homem vezes a velocidade do homem em relação à água, eu não sei quanto é, mais 240, que multiplica a velocidade do barco, considerando que ela é para a direita, entra positiva, VH menos 1, igual a 0. Voltando à tela, 60 VH mais 240 multiplica VH, 240 multiplica menos 1 dá menos 240. Somando aqui as duas,
300 VH. Menos 240 passa para o outro lado, fica 240. Eu agora vou dividir 240 por 300. Achei a velocidade do homem em relação à água, 0,8. Com essa velocidade, eu consigo achar a velocidade do barco. Ó. Velocidade do homem, menos 1. Fazendo 0,8 menos 1, a velocidade do barco deu menos. Eu já sabia. O barco realmente não está para a direita, está para a esquerda. A matemática ajeitou, né? Então mostra aí a velocidade do barco negativa. Ah, Carlão, entendi, né? Menos, porque é contrário. Eu já esperava que o barco fosse recuar. Parabéns! E agora vamos achar a distância x. Atenção, gente, apesar de já saber a velocidade do homem e do barco, eu vou imaginar que eu vou achar a distância x sem conhecer essas velocidades. Você vai ver como vai ser legal. Então, repetindo a mesma coisa. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Massa do homem vezes velocidade do homem, mais massa do barco vezes velocidade do barco, igual a zero, que está tudo parado. Velocidade do homem, atenção, quanto o homem andou? 6 menos x em um tempo ΔT. O homem saiu desse ponto e veio para cá, ele andou c menos x. E o barco andou quanto? X em sentido contrário. Então, ele andou menos x para a esquerda. Menos x dividido por ΔT. Tudo isso tem que dar zero. Mudando a tela agora, o que é que eu vou fazer? Vou cortar ΔT com ΔT, o tempo é o mesmo que ocorreu os movimentos, e agora ficou massa do homem que multiplica 6 menos x é igual a massa do barco vezes x. Massa do homem é 60, massa do barco é 240, substituindo. Ó. E mais uma vez, 60 vezes 6 é 360, 60 vezes menos x é 60x, e isso tem que ser igual a quanto? 240x. Aí, olha o que eu vou fazer. Vou passar menos 60x para o outro lado. 360 é igual a 300x. Ou 300x é igual a 360. Passo 300 dividindo. X igual a 1,2 metros. Portanto, a alternativa correta, velocidade do homem em relação à água é 0,80 metros por segundo. E o valor do x 1,2 metros. E atenção para essa observação. Você percebeu um detalhe? O homem andou 4,8 metros, porque se eu tinha 6 e tirei 1,2, que é o x, o homem andou 4,8 metros com uma velocidade de 0,8 metros por segundo. O barco, por sua vez, recuou 1,2 metros com 0,2 metros por segundo. Olha a proporcionalidade. O homem andou 4,8 com 0,8. O barco andou 4 vezes menos com uma velocidade 4 vezes menos. Eu já tinha comentado isso naquela questão do cosmonauta do Enem. Quando no início está em repouso, depois há uma proporcionalidade. Aquele que anda mais tem mais velocidade que aquele que anda menos. Ou, em outras palavras, como a massa do homem é a quarta parte da massa do barco, ele vai se deslocar ou ter uma velocidade 4 vezes maior. Nunca esqueça disso, gente. Quem tem menor massa tem mais velocidade. Então, o homem com 60 kg tem a quarta parte da massa do barco. Por isso que ele anda ou tem velocidade 4 vezes maior. Esse detalhe pode ser importante, tá bom? Que é exatamente a observação que eu estou colocando aí para você. Chocado, Carlão. Questão número 14 do ITA. Tá aí, ó. Escola Militares. Nós vamos fazer essa questão 14, gente, seguindo o mesmo estilo da B da 13. Uma lâmina de material muito leve, de massa Mzinho, está em repouso sobre uma superfície sem atrito. Beleza. A extremidade esquerda da lâmina, olha o desenho, está a 1 centímetro da parede. Uma formiga, considerada como um ponto material, ou seja, de dimensões desprezíveis, tem massa M sobre 5, a quinta parte da lâmina, e está inicialmente em repouso sobre essa extremidade, como mostra a figura. A que distância D da parede estará a formiga no momento em que a lâmina tocar a parede? Então, se você voltar ao desenho, quando a formiga andar sobre a lâmina recua, né? Muito bem, cara. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá aí a formiguinha de massa M sobre 5 a 1 centímetro da parede. Então, a formiga se desloca até um certo ponto na lâmina, não é a extremidade, de modo que a lâmina recua 1 metro. Então, olha só, quanto é que a formiga andou? Se ela estava a 1 metro da parede,
E agora ela está a uma distância de 1 centímetro, desculpe, está a uma distância de, a formiga andou d menos 1, porque ela estava a 1 e agora está a d da parede. Então ela andou d menos ao que ela estava antes. Isso, a lâmina vai recuar 1 centímetro, porque a lâmina, a extremidade dela estava aqui, voltou até a parede, então ela andou 1 centímetro. Então, enquanto a formiga vai para a direita, a lâmina vai para a esquerda. Então, já sei o que eu vou fazer. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Massa da formiga vezes velocidade da formiga, mais massa da lâmina vezes a velocidade da lâmina. Eu já sei que a velocidade da lâmina vai para a esquerda. Eu já sei que ela é negativa, porque quando a formiga anda para a direita, a lâmina vai para a esquerda. Então, velocidade da formiga. Olha o que é que a formiga andou. A formiga andou d menos 1. Mais uma vez, se no final ela está a uma distância d da parede e no início estava a uma distância 1, o que ela anda é d menos 1 em um certo tempo. A massa da lâmina é m e olha o valor negativo. Por que menos 1, Carlos? Porque eu já sei que a lâmina vem para a esquerda. Então a lâmina andou 1 centímetro para a esquerda. Menos 1 em um tempo ΔT. E agora o que é que eu vou fazer? Vou passar essa parcela negativa para o primeiro membro. E aí o que é que eu faço, gente? Eu vou cortar M com M, vou cortar ΔT com ΔT. Ficamos o que então? D menos 1 sobre 5 igual, ficou só 1 do lado de cá. Mudando a tela agora, o que é que eu vou fazer com esse 5? Vai multiplicar o 1. D menos 1 é igual a 1 vezes 5. D menos 1 é 5. Passo o menos 1 para o outro lado. A distância D que a formiga vai estar da parede vai ser 6 centímetros. Gostou da questão? Ah, professor, entendi. Letra E. Vamos ver mais uma? Escola Naval. Fizemos uma do ITA e agora vamos fazer uma da Escola Naval. Muito semelhante com a questão do ITA. Analise a figura abaixo. A figura acima mostra um homem de 69 quilogramas segurando um pequeno objeto de 1 quilograma em pé na popa de um flutuador de 350 quilogramas e 6 metros de comprimento, que está em repouso sobre águas tranquilas. Observe, gente, que a massa do homem com o objeto dá 70 quilogramas. A proa do flutuador, a proa é o que está na frente, a popa é atrás. A proa do flutuador está meio metro de distância do pier. O homem se desloca igualzinho a formiga, gente, a partir lá da parte traseira até a extremidade do flutuador. Para e em seguida lança horizontalmente o objeto, que atinge o pier no ponto B indicado na figura. Sabendo que o deslocamento vertical do objeto durante seu voo é 1,25 metros, qual a velocidade em relação ao pier com que o objeto inicia o voo? Deu a gravidade. A questão é dividida em duas partes. Primeiramente, eu quero saber aonde é que o homem vai estar quando ele lança o objeto. Porque ele não vai estar a 0,8 metros do ponto B. Ele vai estar a uma distância que eu não sei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu até já fiz isso hoje, é calcular o x. Observe a semelhança com a questão 13. O homem vai andar 6 menos x. Por quê? Porque o flutuador vai recuar x. Então, na hora em que o homem está andando, o flutuador está voltando para trás. O detalhe é que o flutuador, a extremidade dele estava meio metro. E o que nós vamos achar é só o que ele recuou a partir do meio metro. Em outras palavras, vamos lá. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Massa do homem vezes velocidade do homem, mais massa do flutuador vezes velocidade do flutuador tem que dar zero. Lá vamos nós. A massa do homem está aqui e a velocidade do homem é, se o flutuador recua x em relação ao início, o homem vai andar 6 menos o que o flutuador recuou, 6 menos x em um tempo t. Massa do flutuador, que eu estou chamando de B, por que menos x, hein, Carlos? Porque eu já sei que o flutuador vai para a esquerda. Já botei menos x em um certo tempo, ΔT igual a zero. Então, agora, passando essa parcela negativa para o primeiro membro, massa do homem que multiplica 6 menos x sobre ΔT igual a massa de B vezes x sobre ΔT. Já sei que eu posso cortar ΔT com ΔT, mudando a tela.
Massa do homem que multiplica 6 menos x é igual a massa de B vezes x. B é o flutuador, tá? O que está de amarelo. Então, a massa do homem é 70, a do flutuador é 350. Vamos substituir. 70 que multiplica 6 menos x é igual a 350x. E aí, distributivo agora, né? 70 vezes 6 é 420. 70 vezes menos x é menos 70x, dá 350x. Passando menos 70x para o segundo membro, 420x é igual a 420. X, 420 divide 420, achei o x. 1 metro. Ei, verifica aquilo que a gente falou. Como tudo estava em repouso no início, como a massa do homem é 5 vezes menor que a do flutuador, então isso quer dizer que a velocidade do flutuador, ou que ele anda por ter uma massa 5 vezes maior, é 5 vezes menor. X é 1. O homem andou 6 menos 1, o homem andou 5. Ou seja, o que o homem anda é 5 vezes maior que o flutuador, porque a massa dele é 5 vezes menor. Eita, Carla, entendi, né? A massa do homem é 70, a do flutuador é 350. Como o flutuador tem uma massa 5 vezes maior, ele vai andar a quinta parte, vai andar só 1 metro, que é o x. E o homem vai andar 6 menos 1, 5 vezes mais 5 metros. Que macete massa, viu, Carlão? Pois é. Terminamos a primeira parte da questão, né, gente? Achar essa distância x. Por que eu preciso dela? Porque agora, quando o homem chegar lá na extremidade do flutuador, ele vai lançar o objeto querendo chegar em B de bola. Então, como x é 1, a distância que agora ele vai estar de B não é só 0,50 mais 0,30 na figura. Vai ser 0,50 mais 0,30 mais o que o barco recuou, 1 metro. Ou seja, o homem vai estar a 1,8 metros do ponto B. E aí, gente, é uma questão de lançamento horizontal. Nossa aula 9, que inclusive foi regravada agora em 2024. Então, vamos lá. A massa do objeto não vai importar, né, para lançamento horizontal, porque nós desprezamos a resistência do ar, não é isso? Realizará um lançamento horizontal que tem alcance 1,8. 1 mais meio mais 0,3. E a altura de queda, ele disse que era 1,25. No enunciado, ele diz que o objeto foi lançado a uma altura de 1,25 metros do solo. Ou seja, essa é a situação em que nós vamos trabalhar. Questão da aula 9. Nós, inclusive, fizemos uma muito parecida. Então, vamos relembrar. Tempo de queda na vertical é m/v. A velocidade que ele sai na vertical é 0, porque ele foi lançado horizontalmente. Equações do m/v na vertical, que é onde tem a gravidade. SY é igual a S0y mais V0y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Esse g é porque eu adotei o eixo para baixo, a aceleração é positiva igual da gravidade. O espaço inicial é 0, que eu estou considerando a origem de onde o objeto está saindo. A velocidade inicial, cuidado, gente, na vertical é 0, porque ele foi lançado horizontalmente. Tudo isso aqui dá 0. Gt ao quadrado sobre 2 é igual a h. SY é o próprio h que ele já foi dado na questão. Então, agora h é 1,25. A gravidade é 10. Ficamos que 1,25 é igual. 10 por 2 é 5. T ao quadrado, o 5 passa dividindo o 1,25 e já dá 0,25. Raiz de 0,25. Posso escrever como 25 sobre 100. Aí, de propriedades da radiciação, aqui em cima fica a raiz de 25, aqui embaixo fica a raiz de 100. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Então está aí o tempo que ele gasta para cair, meio segundo. Com esse tempo, eu posso agora utilizar as equações do movimento na horizontal. O tempo de queda na vertical é o mesmo da horizontal. Como na horizontal a velocidade é constante, lá vou eu. Na horizontal, sorvete, né? S na horizontal, que é o x, é o espaço inicial em x, mais velocidade de x vezes t. A distância final na horizontal é o alcance, 1,8, que é o d. O espaço inicial é 0, porque é de onde ela saiu, é onde tudo começou. A velocidade x, que é o que ele quer, vezes o tempo. Esse d é 1,8. Esse tempo é igual ao tempo de queda. O tempo que ela gastou para cair é o tempo que ela anda, 1,8. Então, 1,8 é igual a Vx vezes 0,5. Passa dividindo, 1,8 por 0,5 dá 3,6 metros por segundo.
As alternativas estão pedindo centímetro por segundo. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, o que é que eu faço? Multiplico por 100. 360 centímetros por segundo é a velocidade com que o objeto foi lançado. Questão que envolveu conservação da quantidade de movimento e lançamento horizontal. Tá aí, letra C. E aí, gente, o que é que você achou dessa sequência de 3 questões envolvendo quantidade de movimento, questões que têm uma incidência altíssima em escolas militares, ITA, IME, e para a formação de professores sempre é uma questão muito boa, tá bom? E agora vamos trabalhar mais uma questão de nível relativamente alto, mais uma questão das escolas militares, escola naval. Um artefato explosivo é lançado do solo com velocidade inicial V0, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Eita, lançamento oblíquo. Ó. Após 3 segundos, tempo que ele gastou para subir, no ponto mais alto de sua trajetória, o artefato explode em 2 partes iguais, sendo que uma delas, fragmento A, sofre apenas uma inversão no seu vetor velocidade. Quando ele chegou lá em cima, ao se dividir, uma das partes manteve a mesma velocidade, só que em sentido contrário. Desprezando a resistência do ar, qual a distância em metros entre os 2 fragmentos quando o fragmento A atingir o solo? Apenas um detalhe, né? O tempo que o fragmento A gasta é o mesmo que o B gasta, porque eles estão na mesma altura. Lembre, o tempo de queda não importa a massa. Então você vai ver no desenho que eu vou dividir em 2, um A e um B. O tempo que A gasta para cair é o mesmo que B gasta também. Tá bom? Então, quando ele pergunta assim, desprezando a resistência do ar, qual a distância em metros entre os 2 fragmentos quando eles atingem o solo? Porque o tempo que eles atingem o solo é o mesmo, ok? Vamos explicar isso melhor, né? Seno de 30 foi dado, cosseno de 30 e a gravidade. Então, esse é o desenho que eu estava falando, gente. Ela foi lançada com uma velocidade inicial formando 30 graus com a horizontal. Ao chegar na altura máxima, eu já aprendi que na altura máxima a velocidade que existe é só a horizontal, porque a vertical é 0. Então, ao atingir a altura máxima, qual a velocidade do objeto? Cocó, cosseno. V0 cosseno é a velocidade na altura máxima, aula 9. Aí, quando chegou aqui, o artefato de massa M explodiu em 2 partes. A vermelha foi para a esquerda, mantendo o mesmo valor da velocidade, só que em sentido contrário, menos V0 cosseno de 30. E a outra, eu não sei o valor da velocidade, não foi dado. Essa velocidade não é conhecida, gente, a verde, não é conhecida. Então, repetindo, quando ela explodiu, uma das partes, que é a metade, foi para a esquerda, com a mesma velocidade, só que em sentido contrário. E a outra, eu não sei qual é a velocidade. Não caia na ilusão de achar que é a mesma, não há garantias disso. Tá bom? E aí, Carlos, como é que eu vou fazer, né? Segundo o enunciado, no ponto mais alto da trajetória, como a gente já explicou, o artefato vai explodir em 2 partes de massas iguais. Uma delas, que é a vermelha, o fragmento A, ocorreu apenas uma inversão no vetor velocidade. Ficou o V0 cosseno de 30 menos, que eu estou considerando para a direita positivo. É uma convenção, né? E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu consigo calcular V0. Sim, porque você sabe o tempo que ela gastou para atingir a altura máxima. 3 segundos. E eu sei que na vertical, se na horizontal cocó é cosseno, na vertical é seno. Repito, aula 9 é imprescindível você retomar essa aula. Então, na vertical, o ângulo está aqui, é cosseno. Aqui vai ser seno. Então, ela sai na vertical com V0 seno. E atinge a altura máxima, olha o mouse, com VY igual a 0. Eu estou trabalhando com a vertical, tá, gente? Que equação eu posso usar para descobrir V0? Na vertical, eu sei que Vy é igual a V0y mais AT. Só que essa aceleração é negativa, que eu botei o eixo para cima. Ah, professor, entendi. A aceleração é negativa, é menos a gravidade. O seno de 30 é 0,5 e o tempo que eu gastei é 3 segundos. Então, bora. Ó. Velocidade final é 0. A V0y é V0 seno, é na vertical. V0 vezes o seno de 30, que é 0,5. A gravidade é 10, né? Negativa. E o tempo que gastou para subir, 3 segundos.
Então, gente, eu consigo calcular a velocidade inicial dela, viu? Só com a informação que gastou 3 segundos para chegar lá em cima. Então, 0 é igual a V0 vezes 0,5 menos 30. Passa o menos 30 para o outro lado, V0 vezes 0,5 é 30, passa dividindo, achei a velocidade inicial com que ela foi lançada do solo, 60 metros por segundo. Agora, eu vou conseguir calcular VB com a informação conhecida de V0. O que é que eu vou fazer? Na posição mais alta, após a explosão, eu vou dizer que a quantidade de movimento depois da explosão é igual à quantidade de movimento antes da explosão. Então, bora. Quantidade de movimento depois. Massa de A vezes a velocidade dele em sentido contrário menos. Mais massa de B vezes a velocidade dele, que como eu disse, a gente bota tudo para a direita, aquilo que você não conhece. Igual, antes só tem o artefato de massa total M. M vezes a velocidade dele. Como é para a direita? Positiva. Eu estou botando o eixo positivo para a direita, tá? MV0 cosseno de 30. Agora, olha o detalhe. As massas de A e B é a metade da massa do fragmento, porque ele se partiu em duas partes iguais. Então, a massa de A é M sobre 2, menos V0 cosseno de 30. A massa de B é M sobre 2 vezes VB, igual a MV0 cosseno de 30. Aí, olha que coisa interessante, gente. Foi dado seno, cosseno e a velocidade que eu achei. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó. V0 é 60. Cosseno de 30, ele deu na questão que é 0,9. Cosseno de 30 está aqui 0,9 também. E V0 é 60. Então agora eu estou vendo que M é um fator comum às três parcelas. Vamos mudar a tela e fazer isso. Ó. M é um fator comum. 60 vezes 0,9 é 54. Aqui também dá 54. O que é que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer o seguinte. 54 dividido por 2 é 27. M sobre 2 vezes VB é M vezes 54. Finalmente eu vou cortar o M. Já podia ter feito isso, né? Menos 27 mais VB sobre 2 igual a 54. O que é que eu faço com menos 27, gente? Passo para o outro lado positivo. VB sobre 2 é 54 mais 27. VB sobre 2 é 81. Achei a velocidade do fragmento B. Ó. Quer ver? Passa multiplicando. Ela vale 162 metros por segundo. Pronto, gente. Eu agora vou conseguir calcular essa distância entre os fragmentos quando atinge o solo. Repito. O tempo que A gasta para atingir o solo é o mesmo que B gasta, porque nós já aprendemos que a massa não interfere no tempo de queda. E o detalhe é que a velocidade do fragmento A ela é 54. Por quê? Porque ela não vale V0 vezes o cosseno de 60. V0 é 60 e o cosseno de 60 é 0,9. Então, VA negativa porque vai para a esquerda. Então, para calcular o alcance, a distância entre eles quando atinge o solo é dA mais dB. Então, vamos lá. dA mais dB, quem é a distância percorrida por A? Vou trabalhar em módulo, porque dA é um valor de distância, é positivo. Então, dA vai ser, como é um movimento uniforme, velocidade vezes tempo. Quando o movimento é uniforme, gente, distância é Deus vê tudo, velocidade vezes tempo. E dB é VB vezes T. VA em módulo, porque não existe distância negativa, né? Em módulo, dA vai ser a velocidade de A em módulo 54 vezes 3, que é o tempo que gasta para cair. Mas, professor, por que é que o tempo para cair é 3 segundos? Porque o tempo para cair é igual ao tempo para subir. A gravidade é a mesma, lembra? Muito bem. E a velocidade em B? 162 vezes 3. Fazendo as continhas, 54 vezes 3 é 162, 162 vezes 3 é 486. Somando aí a distância entre eles, 648 metros. Nossa, essa questão, gente, caiu no concurso que eu fiz para entrar no IF, tá bom? Muito parecida com ela. Questão da Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná. Se aproximando de meia hora de aula, hein? Aula cumprida hoje. Segundo o documento, Mapa da Violência 2016, homicídio por armas de fogo no Brasil. Morre-se mais por armas de fogo no Brasil do que em conflitos como no Iraque ou no Afeganistão. E agora lá em Israel. Além disso, somos o 10º país em mortes por armas de fogo no mundo. Uma das variáveis que torna a arma de fogo tão letal é a velocidade de saída do projétil do armamento. Para calcular essa velocidade, um dos dispositivos possíveis é o pêndulo balístico, questão muito tradicional.
Quando um projétil de massa mzinho, olha a figurinha, gente, é disparado com uma velocidade de módulo V0, atinge o pêndulo de massa em mão. Este, ao a bala atingir, vai ser elevado até uma altura máxima H, onde vai parar momentaneamente. Quando ele fala em altura máxima, é porque automaticamente já vai parar, né? A altura é máxima quando ele para, conforme ilustra a figura a seguir. Mas ele para, mas depois volta. Mas, quando ele está na altura máxima, a velocidade foi zero lá, né? A partir dessa altura H, é possível calcular a velocidade V0 do projétil. Considerando nula a resistência do ar, assinala a alternativa que expressa corretamente a altura máxima H alcançada em função da velocidade V0 do projétil, massa m do projétil e massa m do pêndulo balístico. E da gravidade, né? Então, como é que eu vou achar essa velocidade V0? Então, com calma, primeiramente eu tenho que entender o seguinte, gente. Questão que envolve velocidade e altura, energia mecânica. Questão que envolve colisão, conservação da quantidade de movimento. Então, a partir de agora é muito comum você pegar questões em que tem uma colisão, conservação da quantidade de movimento. Que você tem uma altura que foi atingida a partir de uma velocidade, energia mecânica. Então, a grande pergunta é, eu vou começar por conservação da quantidade de movimento ou por energia mecânica? Vamos discutir pausadamente na solução? Para a determinação da altura máxima H, serão utilizados, como eu já disse, a conservação da energia mecânica e a conservação da quantidade de movimento. Vamos começar pela conservação da energia mecânica. Por quê? Porque, gente, essa altura H vai ser atingida a partir de uma velocidade após a colisão. Em outras palavras, é possível calcular H conhecendo-se a velocidade após a colisão. Por isso que eu vou usar a energia mecânica. Então, vamos lá. Conservação da energia mecânica entre os pontos A, imediatamente após a colisão, o projétilzinho bate no pêndulo, ficam juntos, tendo uma velocidade V maiúsculo, que não é a velocidade do projétil. E o ponto B, que é o ponto em que se atingiu a altura máxima. Então, lá vou eu. Energia mecânica em B, na altura máxima, é igual a energia mecânica em A, imediatamente após a colisão, onde o conjunto da massa do pêndulo e do projétil sai com uma velocidade que eu não conheço, que eu chamei de V maiúsculo. Então, bora. No ponto B, potencial em B mais cinética em B. No ponto A, potencial em A mais cinética em A. Então, vamos lá comigo. Energia cinética em B é zero, porque atingiu a altura máxima. Gostei, Carlos. Energia potencial em A é zero. Por quê? Porque é a altura mínima. Ou porque eu vou botar o referencial lá embaixo. O referencial, o nível de referência, quem escolhe é você, lembra? Então, eu vou dizer que no ponto mais baixo, que eu vou atribuir, que é esse aqui, a potencial é zero. E lá vou eu. Energia potencial em B só tem altura mgh. Só que cuidado, a massa que você vai colocar aqui são os dois juntos. Massa do bloco mais massa do projétil, vezes GH. E aqui, gente, a energia cinética aqui é a massa dos dois também. M mais mv ao quadrado sobre 2. Gente, eu estou usando conservação da energia mecânica porque em nenhum momento na questão disse que existia resistência do ar aqui, tá? Ou atritos. Então, eu vou considerar que ela é constante. Não há menção à existência de atrito. Até porque se tiver, não tem como eu fazer a questão. Então, vamos agora eliminar M mais M com M mais M. Vamos passar o 2 para o outro lado. Achei a velocidade. Cuidado. Imediatamente após a colisão. V ao quadrado é 2GH. Se quiser tirar a raiz, velocidade após a colisão é a raiz de 2GH. Por que eu estou frisando tanto isso, gente? Porque agora eu vou fazer a conservação da quantidade de movimento antes da colisão e depois da colisão. Então, bora, quantidade imediata, inicialmente, apenas o projétilzinho de massa M se movimenta. Então, veja, antes da colisão, o pêndulo está em repouso. Só quem se movimenta antes da colisão é o projétil, que tem massa M minúsculo com a velocidade V0. Depois da colisão, eles vão seguir juntos com uma velocidade diferente dessa. Sim, porque agora, ao colidir, a massa mudou, então a velocidade vai mudar. Só que essa velocidade você já achou, lembra? É aquela velocidade que você acabou de calcular, ó, raiz de 2GH. Então, lá vou eu.
quantidade de movimento depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes. Depois, os dois juntos com a velocidade V, que é essa aqui, que você usou pela energia mecânica. E antes, é a massa do projeto vezes V0. Ele quer que você ache V0, tá? Então, vou substituir essa velocidade que eu já achei imediatamente após a colisão no lugar de V. Vamos fazer isso, né? No lugar de V, raiz de 2GH. Agora, preste atenção. O que é que eu vou fazer agora? Mzinho mais Mzinho vezes raiz de 2GH é igual a MV0. Eu agora vou ficar, raiz de 2GH é igual a Mzinho V0 dividido por Mzinho mais Mzão. Gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado para tirar a raiz. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu também tenho que elevar o lado direito ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, qualquer raiz ao quadrado dá o que tem dentro. E aqui vai ficar desse jeito, porque olha as alternativas. As alternativas não estão desenvolvendo todo mundo ao quadrado. Depende muito da alternativa, tá, gente? A alternativa nem está querendo V0, gente. Ela está querendo H. Eu disse que era V0, mas se você olhar as alternativas, ela quer a altura máxima atingida. Mas ela poderia ter pedido V0, você teria que desenvolver. Então, como a questão está pedindo H, a altura máxima, essa é a resposta, né? Por causa das alternativas. MV0 sobre Mzinho mais M ao quadrado dividido por 2G, está aí a alternativa A. Desenvolva aí para achar V0, você poderia fazer isso também, tá bom? Excepcional questão, não esqueça, sou seu fã. Questão da Universidade de Brasília que eu adaptei para você. Belíssima questão, tá, gente? Questão muito interessante. Até agora, gente, as questões ainda dá para o pessoal do Enem, viu? Até agora, pessoal do Enem, vá acompanhando a aula. Até agora, dá sim para o Enem, tá bom? Então, vamos lá, né? Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa, gente. Tá certo? Questão 18. No sistema mostrado na figura adiante, inicialmente em repouso, as massas M1 de 1 kg e M2 de 2 kg são colocadas em uma superfície sem atrito e comprimem uma mola ideal de constante elástica 600 newtons por metro, diminuindo seu comprimento original em um valor de x. Uma vez liberado, o sistema colocará em movimento as massas M1 e M2 em sentidos opostos, de modo que a velocidade do bloco de massa M1 tem velocidade de 2 metros por segundo. Então tá aí a situação. Inicialmente os dois blocos comprimem uma mola e de repente, né, essa mola é solta, poderia ter um fio aqui, né, que é solto, e aí essa mola, como estava comprimida, depois que ela é solta, ela bota M1 para um lado e M2 para o outro. Não é isso? Considerando a situação após a liberação do sistema, ele quer saber os módulos da velocidade dos blocos 2 e a deformação da mola. Então, bem devagarinho, está aí a situação inicial, considerando positivo para a direita. Então, bora. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Depois, ambos se movimentam. M1V1 mais M2V2 é igual, tá todo mundo parado aqui, deu zero. Então, bora. M1 é 1, M2 é 2. A velocidade V1 vai ser 2 metros por segundo. Aí ele quer V2. Aí olhe qual o detalhe. A velocidade V1 em módulo é 2, mas na hora de substituir, olha para mim, gente. V1 está em sentido contrário ao eixo positivo. Então, V1 é menos. Já coloquei aqui, ó, V1 menos 2. Então, bora. 1 vezes menos 2 mais 2V2 igual a 0. Passa menos 2 para o outro lado. 2V2 igual a 2. V2 é 1 metro por segundo. Sim, V2 está no sentido positivo, confirmou a velocidade positiva. Então, agora, com essas duas velocidades que eu acabei de encontrar, eu posso achar a deformação da mola. Por quê? Energia mecânica depois, a mola pegou toda a sua deformação e transformou em energia cinética. Gente, atenção, agora é um momento de lógica. Inicialmente, só tinha energia potencial elástica armazenada na mola, não tinha cinética, estava tudo parado. E depois, não tem mais mola, ela pegou toda a sua energia e jogou
para as duas energias cinéticas. Observe que eu não vou falar em energia potencial gravitacional porque a altura não mudou. Então, de uma forma bem simples, toda a energia potencial elástica inicial da mola foi convertida em energia cinética dos dois blocos. Energia cinética de B ou 2, tanto faz, mais a energia cinética de A ou 1, tanto faz, igual a energia elástica. Então, bora. Para o bloco B, que eu vou considerar que seja o primeiro, M1 V1 ao quadrado sobre 2. Para o bloco A, vou considerar que é o segundo, M2 V2 ao quadrado sobre 2, igual a Kx ao quadrado sobre 2. Substituindo agora, né? Aliás, eu posso até já cancelar o 2. Ele é um fator comum a todo mundo, então fica M1 V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado é igual a Kx ao quadrado. Então, vamos calcular a deformação da mola substituindo os valores. V1 eu botei 2, mas se a gente botar negativo, dá certo também, né? Então tá aí, ó, V1 negativo, né? A massa de 1 é 1, só voltando aqui de novo, gente. A massa de 1 é 1, a velocidade de 1 é menos 2, a massa de 2 é 2, a velocidade de 2 é 1 e a constante elástica é 600. Ele quer x. Todos esses valores eu vou substituir aqui, ó. 1 vezes menos 2 ao quadrado, mais massa de 2 é 2, V2, que é 1 ao quadrado, igual a 600x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, viu, gente? Então, fica 1 vezes 4, mais 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é igual a 600x ao quadrado. 4 mais 2 igual a 600x ao quadrado. 6 igual a 600x ao quadrado. Só resolvendo agora, se 6 é igual a 600x ao quadrado, 600x ao quadrado é igual a 6. O que é que eu vou fazer agora? Você suspeita o que é que eu vou fazer? Parabéns, isso mesmo, 600 vai passar dividindo. Posso simplificar por 6 em cima e embaixo. Ficou 1 sobre 100. Eu fiz isso porque eu consigo ver que vai ter raiz exata de 1 e de 100, né? Porque agora eu passo raiz. Raiz de 1 sobre 100. Então, me diga uma coisa. Quanto é a raiz de 1? 1. Quanto é a raiz de 100? 10. É resposta em metros. 1 sobre 10 metros. E aí eu pergunto a você. 1 sobre 10 metros não é a mesma coisa que 0,1 metros? Tá aí, gente. Letra A. A velocidade do bloco 2 é 1 metro por segundo, que já tínhamos calculado. E a deformação da mola 0,1. Excelente questão para aluno que vai fazer Enem, viu? Muito boa mesmo. Deus abençoe a você. Questão 19, também questão muito interessante para Enem. Questão muito tarimbada, muito esperada para a prova do Enem. Obviamente, escolas militares também, até porque é da SpaceX, né? Um bloco de massa 180 gramas, está aí ele, ó, bem grandão aqui, está sobre uma superfície horizontal sem atrito. Está preso a uma mola de massa desprezível que tem constante elástica 2 vezes 10 a terceira newtons por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra o desenho. Está aqui o bloco de massa 180 gramas preso a uma mola. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, ou seja, não está deformada a mola. Um projétil de 20 gramas, cadê o projétil, professor? Eita, olha ele vindo aqui. Menino, vai colidir no bloco. Vai. Um projétil de massa 20 gramas é disparado horizontalmente como bloco, parecido com um pêndulo balístico, né? Que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com uma velocidade de 200 metros por segundo. Devido à colisão, o projétil aloja-se no interior do bloco, ficam juntos. Desprezando a resistência do ar, ele quer saber de quanto a mola vai deformar. Sim, se eu tenho um bloco preso a uma mola e alguém chegou e deu uma pancada, vai ter uma deformação da mola. Que questão interessante, né, gente? Tá aí o desenho esquemático, né? Imediatamente antes da colisão, essa é a situação. Imediatamente antes. O bloco de massa M em repouso e o projétilzinho, que está com raiva, de massa Mzinho com a velocidade de 200 metros por segundo. Depois da colisão, eles ficam juntos, colisão inelástica. Ficam juntos e a massa total é Mzão mais Mzinho. E eu não sei qual é a velocidade após a colisão. Gente, muito cuidado. Essa velocidade é antes da colisão. Depois que bate, assim como no pêndulo balístico, eles vão seguir juntos com uma velocidade que eu não sei quanto é. Então é muito importante que você compreenda isso. Antes, só o projétil se movimentava. Depois que bate, a velocidade vai mudar. Só que agora são os dois juntos. É essa velocidade depois
que vai ser responsável pela deformação da mola. Então vamos começar pela quantidade de movimento. Quantidade de movimento depois da colisão, eles juntos, é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Então, depois da colisão, eles estão seguindo juntos, massa mzão mais mzinho com uma velocidade que eu não conheço. É igual, antes da colisão, massa da bala vezes a velocidade da bala, mais massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Ei, cara, mas você já podia ter botado zero aqui. Exatamente. O bloco está em repouso. Então, em outras palavras, depois eles juntos com uma velocidade que eu não conheço e antes só a balazinha com a velocidade de 200 metros por segundo. Substituindo agora, né? Como ficou aqui a estrutura, vamos lá então. A massa do bloco é 180 gramas, a massa do projétil é 20 gramas e a velocidade da bala é 200 metros por segundo. No entanto, eu queria chamar a atenção a um detalhe para você. Pode-se deixar essas massas em gramas. Sabe por quê? Porque a grandeza massa está multiplicando dos dois lados. O que é que eu estou querendo dizer? Se aqui fosse tonelada e aqui tonelada, ia cortar tonelada com tonelada. Se fosse quilograma, ia cortar quilograma com quilograma. Então, não importa a unidade da massa, porque elas vão cortar, entendeu? Por isso que eu posso deixar em grama. E um outro detalhe importante, a velocidade não está elevada ao quadrado. Então, você também pode deixar do jeito que está aqui. É sempre uma coisa muito sutil isso, mas eu posso lhe dizer, quando é que eu não preciso transformar? Quando eu tenho coisas multiplicando ou dividindo de um lado, igual a coisas multiplicando ou dividindo do outro. Só pode ser multiplicando de um lado e multiplicando do outro. Ou dividindo de um lado e dividindo do outro. Se tiver soma ou subtração, não faz isso não, que pode dar errado, tá bom? Sempre fique com esses detalhezinhos minuciosos, tá? Então agora, gente, eu posso substituir, né? A massa grande é 180, a massa pequena é 20, vezes a velocidade que eu não sei, é igual a massa da bala, que é 20 gramas, vezes a velocidade dela, que é 200. Então aqui ficou 200 VD é igual a 20 vezes 200. Posso cortar 200 com 200? Achei a velocidade imediatamente após a colisão. Como a da bala estava em metro por segundo, e é uma igualdade, a velocidade depois também será 20 metros por segundo. É essa velocidade que eu vou usar para achar a deformação da mola. Você viu que no pêndulo balístico, primeiro eu fiz energia mecânica e depois conservação da quantidade de movimento, aí aqui inverteu, né? Primeiro, conservação da quantidade de movimento, e depois agora energia mecânica. Com o tempo, você vai criar habilidades para isso. Por isso que eu disse a você no começo que essa aula de hoje era uma aula muito especial. Você precisa revisar várias vezes, tá bom? Então vamos lá. Quantidade... que quantidade, gente? Conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, porque não há atritos. Energia mecânica inicial é somente a cinética dos dois blocos juntos com 20 metros por segundo. A mola aqui ainda não está deformada. Vai começar a deformar a partir do instante imediatamente após a colisão. E a energia mecânica final é a mola totalmente deformada. Quando ela estiver totalmente deformada, não tem velocidade. Deformação máxima, velocidade zero. É por isso que eu digo, a energia cinética nessa situação se transforma totalmente em energia potencial elástica. Ou ainda, em outras palavras, toda a energia cinética do sistema dos dois, da massa do bloco com a bala, se transforma em energia potencial elástica. Então lá vai, energia cinética nessa situação, soma das duas massas, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, igual à energia potencial elástica da mola, kx ao quadrado sobre 2. Muito bem, Carla. Então lá vou eu, né? Ficou aí, porque eu cortei, né, gente? Cortei o 2 com 2. Quando chega nessa situação, lá vou eu. A massa do bloco é 180 gramas, a massa do projétil é 20 gramas. Somando as duas massas, dá 200 gramas. E atenção agora. Por que é que eu não posso deixar em grama? Oxe, e você não disse que podia? Não, eu disse que podia quando ela estava dos dois lados. O problema é que só tem massa de um lado. Gente, se tivesse uma massa aqui multiplicando, eu poderia deixar tudo em grama. Esse é o perigo e a sutileza que eu falei. Gente, essa massa só está de um lado.
A gente tem que trabalhar em quilograma agora, porque não tem ela do outro lado. Se tivesse do outro lado, não precisaria transformar. Cuidado com isso, tá? Então, deixa eu dar uma dica a você. Toda vida que tiver energia potencial elástica, a massa tem que ser em quilograma, beleza? Porque a energia potencial elástica não tem massa. Gravou isso aí? Que massa, né, Carlão? Como é que eu transformo grama para quilograma, gente? Divido por 1000, né? 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, 200 gramas em quilogramas me dá quanto, Carlos? 0,2 quilogramas. E aí, a observação que eu falei, tá vendo? Tá só de um lado esquerdo. Anota essa observação aí. Bom, a velocidade é 20 metros por segundo e o K foi dado 2 vezes 10 a terceira newtons por metro. Ele quer saber quem é o X. Vamos substituir, né? Soma das massas em quilogramas, porque só está de um lado. 20 ao quadrado, a velocidade depois é 20 ao quadrado, igual o K, que é 2 vezes 10 a terceira x ao quadrado. Então, o lado esquerdo, 0,2, 20 ao quadrado é 400, igual a 2 vezes 10 a terceira x ao quadrado. Então, 0,2 vezes 400 é 80, 2 vezes 10 a terceira x ao quadrado. Então, ficamos 80 dividido por 2 vezes 10 a terceira. Devagarinho agora, eu resolvi ser bem minucioso agora, tá, gente? O que é que eu vou fazer? O 10 a terceira eu passei para cima, opcional. Ficou 80 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Toda potência, quando muda de denominador para numerador ou vice-versa, troca o expoente. Agora ficamos que isso aqui é 40 vezes 10 a menos 3. E ainda vou fazer uma outra coisa. Eu vou diminuir, andar com a vírgula para a esquerda, você sabe que a vírgula está após o zero. Vou andar para a esquerda e o expoente, que era menos 3, vai para a direita. Então, 40 se transforma em 4 e quando o menos 3 anda para a direita, aumenta. Menos 2 é uma unidade a mais que menos 3. Agora eu vou tirar a raiz, né? Raiz de 4 vezes 10 a menos 2. Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de 10 a menos 2? Menos 2 divide 2, fica menos 1. 2 vezes 10 a menos 1, que eu ainda posso escrever como 2 sobre 10 metros. Essa divisão me dá 0,2 metros. Se quiser em centímetros, você multiplica por 100. 1 metro tem 100 centímetros, então dá 20 centímetros. Como as alternativas estão em centímetro, letra D. E isso é você aí, ó. Escola Militar. Olha aí, galera da Escola Militar. Show demais. Está aí em operação, né? Muito bem. Questão número 20 também ainda dá para aluno que vai fazer Enem, tá? Unesp. Um brinquedo é construído por 2 carrinhos idênticos, A e B, de massas iguais a 3 kg, e por uma mola de massa desprezível, comprimida entre eles e presa apenas ao carrinho A. Um pequeno dispositivo, também de massa desprezível, contém um gatilho que, quando acionado, permite que a mola se deforme. Então, gente, a situação inicial, 2 carrinhos andando a 1 metro por segundo, né, deformando uma mola. Depois que esse gatilho aciona, a mola se desprende, B sai com 1,5 metros por segundo. Então, tem 2 carrinhos juntos, deformando uma mola com 1 metro por segundo cada um deles. Depois que o gatilho é acionado, a mola se desprende, B sai com a velocidade de 1,5 metros por segundo, e eu não sei o que vai acontecer com A. Será que o enunciado vai dizer alguma coisa? Antes do gatilho ser acionado, os carrinhos e a mola moviam-se juntos sobre uma superfície plana e horizontal sem atrito, com uma energia mecânica total de 3,75 joules e velocidade de cada carrinho 1 metro por segundo em relação ao chão. Após o disparo do gatilho, e no instante em que a mola está totalmente distendida, o carrinho B perde contato com ela e sua velocidade passa a ser 1,5 metros por segundo, também em relação a essa mesma superfície. Então, gente, a mola totalmente distendida é que ela deixou de estar deformada após o gatilho ser acionado. Nas condições descritas, atenda às solicitações seguintes. Letra A. Calcule a energia potencial elástica inicialmente armazenada na mola antes do gatilho ser disparado. E letra B. Calcule a velocidade do carrinho A em relação à superfície assim que B perde contato com a mola depois do gatilho ser disparado. Bem devagarinho. Letra A. Pelo princípio da conservação da energia mecânica, eu sei que a energia mecânica depois é igual à energia mecânica antes.
não existe atritos. A energia mecânica, por se conservar, ela fica o tempo todo com 3,75 joules, né? Então eu vou dizer que a energia mecânica depois, que é 3,75, corresponde à energia mecânica do sistema. Em outras palavras, essa energia mecânica será a soma da energia armazenada pela mola mais as duas energias cinéticas. Eu até posso dizer a você, gente, que talvez você pensasse assim: a energia mecânica total não é 3,75? Ela é igual à energia potencial elástica mais a energia cinética dos dois carrinhos. Nem sei se é adequado eu dizer isso, né? Porque na realidade eu estou apenas dizendo que a energia mecânica é igual à elástica mais os dois carrinhos, ok? Então 3,75 é igual à energia potencial elástica antes da mola armazenada, antes do gatilho ser disparado, mais energia cinética do carrinho A, que é a massa dele vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, mais do carrinho B, a massa dele vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Com muita atenção agora, lá vou eu, apenas mudei a tela. A massa de cada carrinho é 3 kg e a velocidade deles é 1 metro por segundo. Então fica 3,75 é igual à energia potencial antes, ou seja, armazenada na mola, é igual 1 ao quadrado é 1, vezes 3 sobre 2 dá 1,5 mais 1,5. Então, 3,75 é igual à energia potencial armazenada na mola mais 3. Sim, porque se as duas energias cinéticas é 3 somadas e a energia mecânica total é 3,75, a energia potencial elástica é só subtrair 3,75 de 3 dá 0,75 joules. Fiz a letra A. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade do carrinho na hora em que a mola se solta. Como é uma questão que envolve interação entre os corpos, eu posso dizer que a quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Toda vida que tem interação entre dois corpos trocando forças internas, a gente já sabe que a quantidade de movimento se conserva. Então, depois eu tenho o carrinho B com 1,5 e o carrinho A com uma velocidade desconhecida, que é o que ele quer. É igual a antes. Antes, ambos se movimentam com 1 metro por segundo. Então, bora. Depois, massa de B, eu já sei que é 3, com uma velocidade de 1,5. Massa de A, 3 também, com uma velocidade que eu quero achar. E antes, eles estão juntos. Mas eu posso fazer assim, ó. Que é a massa de A? 3, velocidade 1. Que é a massa de B? 3 também, velocidade 1 também. Né? Então, 3 vezes 1,5 dá 4,5, mais 3VA, igual a 3 mais 3, 6. Passa 4,5 para o outro lado. 6 menos 4,5 é 1,5. O 3 passa dividindo. Achei a velocidade do carrinho A, 0,5 metros por segundo. Nunca esqueça, gente. A energia mecânica aqui inicial é a soma das duas cinéticas com a elástica. E aí eu uso conservação da quantidade de movimento porque é uma interação entre os corpos. Está aí, excepcional questão, uma questão que é discussível, né? E vamos a uma questão muito, mas muito especial. Gente, essa questão é extremamente perigosa, também satisfaz ao pessoal que vai fazer Enem. Questão perigosa, mas muito legalzinha, viu? Da FUVEST. O corpo B da figura a seguir tem massa de 4 kg e pode se mover sem atrito sobre um plano horizontal. Do seu topo a uma altura H, abandona-se um bloco A que tem massa 2 kg, que, após deslizar sem atrito sobre a superfície curva, dela se separa com a velocidade horizontal de valor 2 metros por segundo em relação ao solo. Então, essa é a situação. Tem um corpo B, que está parado num lugar que não tem atrito, e um corpo A lá em cima. Esse corpo A vai descer, atingindo o solo com uma velocidade de 2 metros por segundo. A intensidade da velocidade final do corpo B em relação ao solo e a altura H valem respectivamente. Ele quer saber a velocidade do corpo que estava lá em cima. Aliás, a velocidade do corpo, que é esse triângulo aí, né? E a altura que o corpo foi solto lá de cima. Bem devagarinho, gente. Essa é a situação inicial, tá? O corpo A está em repouso, em cima de um outro corpo B em forma de triângulo, e a altura que esse corpo A está é H. Essa é a situação antes. Depois,
o corpo A adquire uma velocidade de 2 metros por segundo para a esquerda e ele quer saber qual vai ser a velocidade do corpo B. Galera, olhe para mim. Como a conservação da quantidade de movimento tem que se conservar, há uma atuação de forças apenas internas entre A e B. Aí você diz, não, professor, ele disse que não tem atrito. Gente, A faz um contato com B, um contato perpendicular, tem a ver com a normal. Então, existe um contato de A com B que é a normal aqui. Essa normal, que a gente chama de força de compressão, é a força de compressão entre A e B, que são as forças internas envolvidas. A não existência do atrito é um outro departamento. Há uma interação entre A e B, porque há um contato entre eles. Tem uma normal entre A e B, não tem? Ah, entendi. Então vamos usar a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Antes, está todo mundo parado, é zero. E depois, massa de A vezes velocidade de A, mais massa de B vezes a velocidade de B. Você percebeu que a velocidade de A ela está para a esquerda. Eu considerei o eixo positivo para a direita, opcional. Se eu fiz isso, quando A descer, ele está em sentido contrário ao eixo positivo. Deve entrar negativo. Então, massa de A vezes VA, mais massa de B vezes VB igual a zero. Quem é a massa de A? 2. A velocidade de A, menos 2. Quem é a massa de B? 4. Foi dado na questão. Vezes VB. Então, agora, menos 4 mais 4VB igual a zero. Passa menos 4 para o outro lado. 4VB igual a 4. 4 passa dividindo. Tá aí, achei a velocidade de B. Mas, Carlos, isso já era de se esperar. Como estava todo mundo em repouso no início, se a massa de B é o dobro da massa de A, você já tinha me dito isso, né? Quando no começo está tudo em repouso, aquele que tem menor massa tem maior velocidade. Como a massa de B é o dobro da de A, sua velocidade é a metade da de A. Justificou 1 metro por segundo. O que eu quero chamar a atenção de você. Atenção para essa altura H, que é uma pegadinha mortal. Atenção, com muito cuidado. Não existe atritos, lembra? Então quer dizer que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. No início, eu tenho a energia mecânica antes, é essa situação aqui. E tenho a energia mecânica depois, é essa situação aqui. Então lá vou eu. Energia mecânica depois. As energias cinéticas dos dois blocos. Por quê? Porque se eu considerar um referencial no solo, o corpo A está no solo. Ele não tem energia potencial. Então, depois, só vai ter a energia cinética de A e do corpo B, porque A, estando no solo, não tem energia potencial. Então, energia cinética de B mais energia cinética de A. Energia mecânica antes, está todo mundo parado, mas o corpo A tem energia potencial em relação ao solo, que é H, a altura. Então lá vou eu, energia cinética do ponto B, massa do corpo B vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, mais massa do corpo A vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, igual antes massa de A vezes gravidade vezes altura. Fazendo a continha, massa de A é 2, massa de B é 4, a velocidade de A é menos 2, né? Porque é sentido contrário ao eixo positivo. A velocidade de B é 1 e a gravidade é 10. Eu tenho tudo, gente. Massa de B é 4, velocidade de B é 1, massa de A é 2, velocidade de A é menos 2. Massa de A é 2, gravidade é 10. Substituindo, ó, lá vou eu. 4, 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Qualquer número ao quadrado dá positivo. Então, 2 vezes 4 sobre 2 igual a 2 vezes 10 vezes H. Passando para o outro lado, né? 4 vezes 1 sobre 2 dá 2. 2 vezes 4 sobre 2 dá 4. E aqui dá 20H. Vamos passar agora para o outro lado. 2 mais 4 é igual a 20H. 6 é igual a 20 vezes H. 20 vezes H é igual a 6. Então, H é 6 sobre 20. A altura, 0,3 metros. Atenção para essa questão extremamente perigosa. Eu queria só comentar algo que pode ser importante. Galera,
Um aluno pode questionar assim, mas professor, o corpo B, ele não tem altura em relação ao solo, não? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O corpo B, se você considerar uma coisa aqui chamada centro de gravidade e considerar uma alturazinha de B em relação aqui, a altura antes é igual a depois. Tipo, conservaria, entendeu? Cortaria. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não considera a altura de B, mesmo ele sendo um corpo grande, porque é como se cortasse de um lado e do outro. O que alterou foi a altura de A. Aí você leva em consideração. Inicialmente a altura de A é H e depois é zero. Mas a altura de B ela não mudaria entre antes e depois. Por isso que eu nem levei em conta a sua energia potencial. Tá bom? Carlos, acho que eu entendi. Então, realmente uma questão muito especial. A alternativa correta, letra D. A velocidade do corpo grandão é 1 metro por segundo e a altura em que o primeiro corpo foi solto, 0,3 metros. Anote aí, né, gente? Questão muito linda. Pronto, gente. A partir de agora, eu acredito que o nível não se enquadre muito em Enem, mas eu não posso garantir isso. Eu sempre peço a você atenção. Se você entendeu até agora, beleza. Se você tiver tempo e quiser aprofundar um pouquinho mais, aí vá a partir da 22, tá? Porque agora o nível é um pouquinho mais alto que das questões anteriores. 22. Um conjunto de dois carrinhos com um rapaz sentado no carrinho dianteiro e nele preso pelo cinto de segurança encontra-se inicialmente na altura H, posição A da figura, de uma montanha-russa. A massa M do rapaz é igual à massa de cada um dos carrinhos. Então, todo mundo aí tem a mesma massa que eu vou chamar de M minúsculo. O conjunto começa a descida com uma velocidade inicial nula. Ao chegar ao ponto B, que é o ponto mais baixo, como você vai ver, da parte plana da trajetória, o rapaz solta o carrinho traseiro e o empurra para trás com um impulso suficiente para fazê-lo retornar ao mesmo ponto de que foi solto, onde o carrinho chega com velocidade nula. Então, em outras palavras, gente, os três são soltos de uma altura H com velocidade nula. Quando atinge o ponto mais baixo, esse rapaz empurra o carro traseiro que volta para a mesma altura que ele tinha sido solto. Determina a altura máxima H que chega o carrinho dianteiro. Então, voltando para a questão, quando chega lá embaixo, o rapaz empurra o carrinho traseiro para trás e a questão quer saber qual é a altura que ele vai atingir depois que ele empurrou o carrinho traseiro. Muito interessante. E na letra B, ele faz aquela pergunta muito especial. Houve variação da energia mecânica do com, aqui é um N, tá, gente? N de navio, tá? Vamos ajeitar. Então, repetindo a B, houve variação da energia mecânica do conjunto quando o rapaz empurrou o carrinho traseiro? Sim, calma, calma, a gente vai ter que comprovar e vai discutir, né? Se houve ou se não houve. Ah, professor, mas não tem atrito. Vamos deixar para daqui a pouco. Se houve, calcule essa variação. Se não houve, escreva, a energia mecânica se conservou. Então vamos começar. Letra A pergunta, determina a altura máxima H que chega o carrinho dianteiro. Temos um longo caminho até lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a velocidade com que eles vão chegar lá embaixo. Determinação da velocidade do conjunto formado pelo rapaz e os dois carrinhos ao chegar ao ponto B. Como não tem atrito, energia mecânica lá embaixo, vou botar de vermelho aqui para você, ó. Energia mecânica lá embaixo, de vermelho, energia mecânica em B, é igual a energia mecânica lá em cima de verde. Energia mecânica lá embaixo é a soma da cinética em B mais potencial em B. Energia mecânica lá em cima é a soma da energia cinética em A mais energia potencial em A. Energia potencial em B, a altura é zero aqui, já cortei. Energia cinética em A, partiram do repouso, já cortei também. Então, pela conservação da energia mecânica, a energia cinética em B é igual à energia potencial em A. Energia cinética em B sendo igual à energia potencial em A, vou substituir. Qual é a massa total do sistema? Os dois carrinhos com o rapaz. M mais M mais M, 3M. Com uma velocidade em B ao quadrado sobre 2. Lá em cima, qual é a massa total? M mais M mais M, 3M que multiplica GH. Já posso cortar 3M com 3M, o 2 passa multiplicando. A velocidade com que chega lá embaixo vai ser raiz de 2GH.
Eu já sabia disso, né? A gente, na aula de energia mecânica, eu até disse a vocês, quando sair do repouso e quiser saber a velocidade após percorrer uma altura h, se não tiver atrito, é sempre raiz de 2GH e não depende da massa, tá? Então esse resultado alguns alunos já botariam direto, né? Saindo de uma altura h do repouso, chegou lá embaixo sem atrito, já é raiz de 2GH. Pronto, achei a velocidade com que o conjunto chega lá embaixo. O que é que vai acontecer agora? Quando chega lá embaixo, o que é que acontece? O rapaz empurra o carrinho traseiro para trás. Lembra? Então vamos lá. Determinação da velocidade do carrinho dianteiro, imediatamente após o rapaz empurrar o carrinho traseiro para trás. Aí olha só a observação. Inicialmente, devemos notar que o carrinho traseiro foi empurrado para trás com a mesma velocidade que eles chegaram lá embaixo. Por quê? Porque ele atinge a mesma altura que foi solto. Gente, como a massa não interfere, se o carrinho traseiro foi empurrado e voltou para a mesma altura de onde saiu, a velocidade com que ele chegou retornou pelo empurrão do rapaz. O que eu estou querendo dizer, gente, é o seguinte. Todo mundo chegou lá embaixo com raiz de 2GH. Aí o rapaz fez o quê? Empurrou esse carrinho para trás com uma velocidade de menos raiz de 2GH. Já sabe por quê, né? Eu estou considerando positivo para a direita. Como o carrinho está indo para a esquerda, ela entra negativo. E eu não sei qual é a velocidade do conjunto formado pelo rapaz e o carrinho dianteiro. Você percebeu que lá embaixo houve um desmembramento, o carrinho traseiro foi desmembrado, voltou à mesma altura com uma velocidade que chegou, menos raiz de 2GH. O menos é porque é sentido contrário. E a outra parte é o rapaz com o carrinho, que ele quer saber a velocidade. Então vamos com calma. O que é que eu vou fazer aqui? Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Sim, porque é uma interação entre eles. Corpos interagindo entre si, a quantidade de movimento se conserva. Então lá vou eu. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Antes de quê? Do empurrão. Qual era a massa total? Os três juntos, 3m com uma velocidade de raiz de 2GH. Depois de quê? Do empurrão. Aí olha o detalhe. O carrinho que voltou tem massa só mzinho. Por que é menos raiz de 2GH? Porque está voltando. E aqui, gente, olha que interessante. Essa massa total aqui é 2m. O carrinho com o rapaz, com uma velocidade VD. Vou destacar para você isso. Ó. Antes, 3m é a massa. Depois, o carrinho traseiro, massa M. E o carrinho dianteiro com o rapaz, massa 2m. Percebeu o detalhe? Então, vamos desenvolver essa expressão aqui. Desenvolvendo a expressão, só fiz trocar. Aqui fica menos m raiz de 2GH. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse menos m raiz de 2GH para o primeiro membro. Então ficamos 3m que multiplica a raiz de 2GH, mais m que multiplica a raiz de 2GH é igual a 2mVD. Com muito cuidado, passando de novo, como raiz de 2GH é fator comum, 3m com m é 4m. Então, 4m raiz de 2GH é igual a 2mVD. Posso cortar alguém, gente? Posso. Eu vou passar primeiramente o 2m dividindo e aí eu vou cortar. Cortar m com m e fazer 4 dividido por 2. Então, a velocidade do carrinho dianteiro, gente, é 2 vezes raiz de 2GH. Então, preste atenção. Quantidade de movimento antes, os três se movimentavam com essa velocidade. Quantidade de movimento depois, o carrinho traseiro vem com a velocidade igual a essa em sentido contrário e eu parti para achar a velocidade do carrinho dianteiro. Tá vendo como é interessante? Muito bem, achei a velocidade do carrinho dianteiro. E agora, para que é que serviu eu achar essa velocidade? Parabéns. Eu vou concluir a letra A. Eu vou achar a altura atingida pelo carrinho dianteiro. Se eu tiver a velocidade dele lá embaixo, eu tenho como achar a altura que ele atingiu, né? Só que quando ele atinge lá em cima, é a altura máxima. Porque quando ele diz assim, qual a altura que ele atinge? É a máxima. É onde ele vai parar. Então, gente, vou chamar esse ponto aqui embaixo de D de dado e vou chamar o ponto lá em cima de C de casa. Então, vou usar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica lá embaixo é igual à energia mecânica lá em cima. A energia mecânica lá embaixo é a cinética no ponto D de dado mais a potencial. A potencial é zero. Eu estou na altura zero lá embaixo. E lá em cima,
A cinética é zero, porque ele chega com velocidade zero. Então, bora. Quem é a energia cinética lá embaixo? Lembra que o rapaz com o carrinho tem massa 2m, vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Igual, lá em cima, a massa deles dois, vezes a gravidade, vezes a altura. Gente, eu vou saber quem é VD ao quadrado aqui, tá? Você sabe que VD é 2 que multiplica a raiz de 2GH. Eu vou elevar ao quadrado e substituir aqui. Eleve ao quadrado os dois lados. VD ao quadrado é igual. Isso aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e uma raiz ao quadrado dá o que tem dentro. 4 vezes 2, VD ao quadrado é 8GH. Vou pegar VD ao quadrado e substituir aqui, ó. Lá vou eu, né? Substituindo, 2m que multiplica 8GH sobre 2 é igual a 2mGH. Vamos mudar o slide e fazer o que, gente? Cortar 2m com 2m. E o que é que eu vou fazer agora? Ainda cortar Gzinho com Gzinho. Então, o lado esquerdo ficou 8 vezes a altura que você quer. Eu estou botando minúsculo, mas é o H mesmo maiúsculo, tá? Não. Esse Hzinho é o H daqui, gente. Desculpe, é o H de que os três foram soltos. É H minúsculo mesmo, tá? Então, ficou 8Hzinho sobre 2 igual ao Hzão, que é o que eu quero. Cuidado, né, gente? Muita informação. Esse Hzinho é esse aqui que foi solto. Então, 8Hzinho sobre 2 igual a Hzão. Então, daqui eu tiro que Hzão é 4H. Ou seja, a altura que o carrinho dianteiro atinge, ela é 4 vezes a altura inicial de que eles foram soltos. Que questão fantástica, né, gente? Tá aí, fiz a letra A. E a pergunta B, antes que você diga sim, porque não tem atrito, né? Vamos considerar, vamos fazer os cálculos e depois comentar. Energia mecânica antes. A pergunta é, houve variação da energia mecânica do conjunto quando o rapaz empurrou o carrinho traseiro? Então vamos calcular a energia mecânica antes de empurrar e depois que empurrou. Eu preciso saber, a energia mecânica antes de empurrar é igual à energia mecânica depois de empurrar? Vamos ver. Antes de empurrar, eles chegaram com os três juntos com raiz de 2GH. Então, a energia mecânica antes, a potencial é zero, né? Não houve alteração de altura aqui, é a energia cinética deles. A massa que é 3m, raiz de 2GH ao quadrado sobre 2. Quando você calcular isso aqui tudinho, gente, isso vai dar 3mGH. Faz aí, confere. Agora vamos lá. Depois do empurrão também não tem energia potencial. Eu estou analisando apenas a situação imediatamente antes do empurrão e depois do empurrão. Então, depois do empurrão, o carrinho traseiro sai com uma velocidade igual a essa e o dianteiro, junto com o rapaz, lembra? Sai com 2 raiz de 2GH. Então, vamos calcular a energia mecânica depois. Potencial é zero. Essa cinética é a soma do carrinho traseiro de massa m com uma velocidade menos raiz de 2GH ao quadrado sobre 2 e o carrinho dianteiro com o rapaz, que tem massa 2m, velocidade 2, raiz de 2GH sobre 2 ao quadrado. Vou deixar você fazer os cálculos. Isso me dá 9m. Oxe! Não foi igual? Oxe, professor, mas não tem atrito. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Por que você tá? Por que agora não deu igual? Quer perguntar no WhatsApp? Mas eu vou responder por quê. Gente, a diferença da energia mecânica foi de 6mGh. 9mGh menos 3mGh. Você sabe por que a energia mecânica não se conservou? Porque a energia interna do rapaz, aumentou a energia mecânica. Gente, o rapaz fez força, ele transferiu a energia dele para os carrinhos. Meu Deus do céu. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Gente, a energia mecânica não se conservou porque a ação de forças internas fez com que houvesse uma transferência da energia interna do rapaz para os carrinhos. É lógico que a energia mecânica aumenta. Se você tiver um corpo no chão e levantar esse corpo, a energia mecânica variou, porque foi a energia interna do seu corpo que deu a energia mecânica ao corpo. Questão perigosíssima, tá? Para quem vai fazer concurso para professor, se ligue. Não se conserva, porque parte da energia interna do rapaz, devido à ação de forças que ele faz sobre o carrinho, aumenta a energia mecânica do sistema. Obra-prima essa questão. Eita, Carlos, legal. Gostei, viu, Carlos? E agora, gente, vamos a uma questão bem exigente de você.
Vamos agora a uma questão da FUVEST, questão que exige muito de você, nível alto, questão Itaim, Escola Naval, né? Não acredito, sinceramente, que o Enem possa vir com a questão 23. Não estou acreditando nem a 22, quanto mais a 23. Mas repito, eu não boto a minha mão no fogo não, viu? Eu não sei quem está elaborando a prova, seu grau de loucura. Então vamos à questão 23. Sobre a parte horizontal da superfície representada na figura, encontra-se parado um corpo B, está aqui ele, de massa em mão, no qual está preso uma mola ideal que tem comprimento natural não deformado L0 e constante elástica K. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o corpo B e o plano são iguais e ambos valem μ. Um outro corpo A, também de massa em mão, é abandonado da parte inclinada. O atrito entre o corpo A e a superfície é desprezível. Não tem atrito entre A e a superfície. Muito bem. Ele quer qual é a máxima altura H0 na qual o corpo A pode ser abandonado para que, após colidir com o corpo B, através da mola, né, consiga retornar à mesma altura. E lá na letra B, qual seria o valor da deformação x da mola durante a colisão, no instante em que os corpos A e B têm a mesma velocidade? Então, A vai bater na mola e em algum momento A e B terão a mesma velocidade. Na situação em que o corpo A é abandonado de uma altura agora maior do que aquela necessária para ele voltar à mesma posição inicial, que é o que você calculou na A. Ele pede para desprezar qualquer trabalho realizado pelo atrito durante a colisão. Gente, a questão tem um nível muito alto e a gente precisa ter muito cuidado. Você vai fazer concurso para professor, gente, essa questão pode cair. Ela tem um nível alto, repito. Itaim, Escola Naval também. Então vamos lá. Letra A. A máxima altura H0, na qual o corpo A pode ser abandonado, para que após colidir com o corpo B retorne até a altura original. Eu não estou entendendo a pergunta. Olhe o que eu comecei a escrever. Note que o corpo A somente retornará à mesma altura H0 que fora solto se o bloco B não se mover. Ou seja, a força elástica que a mola exerce sobre ele seja menor ou igual que a força de atrito estática máxima que o solo exerce sobre ele. Deixa eu lhe explicar melhor. Para que A retorne à mesma posição inicial, não pode haver movimento de B. Ou seja, B tem que funcionar como um obstáculo fixo. Porque como não tem atrito, toda a energia mecânica de A só retornará à mesma energia mecânica se B não se mover. Esse é o detalhe. A condição para que A volte à mesma altura é que B não saia do canto. Porque se B sair do canto, parte da energia mecânica de A vai para B. Aí ele não conseguiria voltar à mesma altura. Viu? Só isso. É só fazer com que B não se movimente. B vai servir apenas para fazer A bater e voltar, não perdendo nada da energia mecânica de A, porque nada iria para B. Caramba! Então, para isso acontecer, gente, a força elástica que atua sobre B tem que ser maior do que o atrito estático máximo entre B e a superfície. Se essa força elástica não conseguir vencer o atrito estático entre B e o solo, B não se move. Essa é a situação limite. Então, lá vou eu. Deste modo, o que é que vai acontecer? A energia potencial de A se converte em energia cinética quando bate na mola. Novamente, ela bate novamente em energia cinética, se transformando em energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional em cinética, em elástica, cinética de novo e potencial gravitacional. Ou seja, eu estou apenas dizendo isso, que como B não se move, a energia mecânica vai sendo transferida até voltar ao mesmo valor inicial. Voltar ao mesmo valor inicial é atingir a mesma altura H0. Então, impondo a condição da força elástica ser menor ou igual à força de atrito estática máxima, vamos lá. Quem é a força elástica? Constante elástica vezes a deformação. Menor ou igual, quem é a força de atrito estática máxima? μ vezes a normal. Valor limite, né? Então lá vou eu. K vezes x é menor ou igual. Quem é a normal? μ vezes o peso, superfície horizontal. O peso é massa vezes g. Eu agora vou isolar o x. X é menor ou igual μmg sobre K. Cara, mas por que menor ou igual? Porque essa é a condição para B não se mover. Mas quando ele perguntou a máxima altura H0, eu vou impor a condição limite.
Ou seja, a mola está na iminência de causar o movimento de B. Na situação de iminência de movimento, é que me permite a maior altura que A vai atingir. Ou seja, A poderia atingir essa altura em muitas condições, mas na situação limite, na iminência de movimento de B, A consegue voltar a uma altura H0, que vai ser máxima, porque quando é o limite aqui, o valor de x me permite um H0 máximo. Então, agora, esse valor de x é o que eu vou usar para poder calcular a altura H0. E o que é que eu vou fazer? Energia mecânica depois é igual à energia mecânica antes. A energia mecânica depois será a energia cinética depois mais a energia potencial depois, tá de azul, tá? É igual à energia mecânica antes, cinética antes mais energia potencial antes. A energia cinética depois é zero. Por quê? Porque quando a mola estiver na sua deformação máxima, a velocidade é zero. A energia cinética antes do bloco A é zero, ele partiu do repouso. E a energia potencial depois, gente, corresponde à deformação da mola. Gente, a mola tem que apresentar uma deformação máxima para que B não escorregue. Com essa deformação máxima, ela consegue voltar essa energia para A, que vai atingir a altura H0. Ou seja, a energia potencial depois na deformação máxima da mola, na condição limite de B não se mover. Kx² sobre 2 é igual a mgh0. Mas o x eu já calculei, é μmg sobre k, calculado para a situação limite de B, de iminência de movimento. Substituindo o x por μmg sobre k, temos k vezes μmg sobre k ao quadrado sobre 2 é igual a mgh0. Com muito cuidado, μ ao quadrado, mzão ao quadrado, g ao quadrado e k ao quadrado. Sobre 2 é igual a mgh0. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou agora cortar um k com um k ao quadrado. Esse k corta com um dos k's aqui embaixo. Então fica μ ao quadrado, m ao quadrado, g ao quadrado sobre k. Dividido por 2 é igual a isso. Vamos agora passar o 2 para o outro lado. O lado esquerdo fica 2mgh0. μ ao quadrado, m ao quadrado, g ao quadrado sobre 2mgk, passando todo mundo para cá, consigo isolar o H0. Ele quer H0, então eu passo 2mg para cá. Aí vai multiplicar o K. Achei a altura H0 em função dos dados aí que ele falou. Então, sim, mas eu posso cortar ainda o M com M, ó, né? E um G com um G. Ah, cara, entendi. Porque aqui em cima tem dois M, M vezes M. E aqui tem G vezes G. Dá para simplificar ainda mais. Então, H0, esse é o valor da altura máxima na condição de iminência de movimento do bloco B. Só que nessa iminência de movimento, a mola apresenta uma certa deformação. H0 tem esse valor aí. Coeficiente de atrito ao quadrado, multiplicado pela massa, pela gravidade, dividido por 2K. K. E a letra B? A letra B não é a situação de iminência de movimento. A letra B diz assim, Carlos, ó, o valor da deformação X da mola durante a colisão, no instante em que os corpos A e B têm a mesma velocidade. Então, gente, B agora vai se mover, né? Porque ele está dizendo, ó, no instante em que os corpos A e B têm a mesma velocidade, sim, mas para B se mover, lembre, a altura tem que ser maior que H0. Entendi, professor. Então, na letra B, B vai se mover. Vai, porque eu soltei de uma altura maior do que aquela máxima que você calculou na aula. Ele diz que despreza o atrito. Então, para fazer a questão, primeiramente, vamos calcular a velocidade de A imediatamente antes da colisão. Eu já fiz isso, né? Energia mecânica depois é igual a energia mecânica antes. Depois, quando A está na iminência de bater na mola, só tem energia cinética, porque a potencial dele é zero que está no solo. E lá em cima, a energia cinética dele é zero. Então, a energia cinética depois, imediatamente antes de bater na mola, vai ser a massa dele multiplicada por velocidade de A ao quadrado sobre 2, igual a mgh, que é de onde ele saiu. Cortando M com M, a gente sabe que a velocidade dele lá embaixo, eu já tinha dito a você que se sair do repouso e não tiver atrito, já pode colocar direto a velocidade lá embaixo, raiz de 2gh. Pronto, essa é a velocidade de A imediatamente antes de bater na mola. Só que aí, gente, ele não diz que ele quer uma situação, a deformação da mola, para quando
depois que abate, eles tenham a mesma velocidade, A e B, então o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar a relação entre a velocidade do bloco A imediatamente antes da colisão e a velocidade dos blocos depois da colisão? Conservação da energia mecânica. Quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Depois, ambos os blocos, A e B, de mesma massa, se movimentam com a mesma velocidade, em posição do enunciado. É igual a antes, a massa do bloco A vezes a velocidade dele, que você acabou de encontrar. Posso cortar M, que é um fator comum, fica que V mais V é igual a VA. Então, 2V é igual a VA. Mas espera aí, VA eu já sei quem é VA. É raiz de 2GH. Passo 2 dividindo, então V é raiz de 2GH, que é o VA, sobre 2. Cuidado que não pode cortar esse 2. Essa é a velocidade. Com ela, finalmente eu vou partir para a conclusão da questão. Porque, veja, imediatamente antes do bloco bater na bola, a única energia mecânica que tinha no sistema era a energia mecânica de ar. Depois que bate, eu tenho os dois blocos em movimento com essa velocidade, mas tem também a energia da mola armazenada, que é a energia elástica. Então, bora. Energia mecânica depois. As duas energias cinéticas mais a energia potencial elástica da bola. E antes, só a energia cinética do bloco A. Observe, gente. Você precisa levar em conta a deformação da mola. Ela não entrou na conservação da quantidade de movimento, porque leva em conta só quem tem massa e quem tem velocidade. Em outras palavras, lá vou eu. Energia cinética depois, mais energia potencial elástica, energia potencial gravitacional depois é igual a energia cinética antes, mais a energia potencial antes. Antes não tem energia potencial no bloco A, é zero. E depois? Depois vai ser a massa do bloco laranja, que é o B, raiz de 2GH, raiz quadrada de 2GH sobre 2 ao quadrado sobre 2. A do outro bloco, que é igualzinho a ela, M, que multiplica a raiz de 2GH sobre 2 ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial elástica. Toda essa energia mecânica depois não é igual a exatamente a energia mecânica antes do bloco A, imediatamente antes de atingir a mola? Gente, fazendo as simplificações aí, né? Eu apenas quero discutir uma coisa com você. Olha que legal. Metade mais metade dá o inteiro. É muito importante que você perceba isso. Ó. Eu tenho a metade de uma coisa com a metade de uma coisa, dá a coisa. Então, essas duas parcelas somadas, como é metade com metade, dá ela mesma, né? Muito bem. Mais kx ao quadrado sobre 2 é igual a isso. Vamos passar para o outro lado com muito cuidado agora. Raiz de 2GH ao quadrado dá 2GH. 2 ao quadrado dá 4. Aqui, ó. Aqui ficou kx ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. Raiz ao quadrado dá o que tem dentro. 2GH sobre 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o mínimo geral, que é 4. 4 por 4 é 1, vezes o que está aqui em cima, 2mgh. 4 por 2 é 2, vezes o que está aqui em cima é 2kx ao quadrado. 4 por 2 é 2, multiplicado pelo que está aqui em cima, 4mgh. Como eu tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, eu posso cortar o 4. Quando eu corto, ficou isso aqui. 2mzão GH mais 2kx ao quadrado igual a 4mzão GH. Com muito cuidado, vou agora fazer o seguinte, vou dividir tudo por 2 para facilitar, né, minha vida. mgh mais kx ao quadrado é igual a 2mgh. Vou agora passar esse mgh para o outro lado. Kx ao quadrado é 2mgh menos mgh. Então, kx ao quadrado é mgh. Finalmente, vou isolar x ao quadrado, mgh sobre k. X é a raiz de mgh sobre k. Respostas da questão, todas literal, né? H0 em função dos valores que foram dados e a deformação da mola. Siga em frente, viu? Não desanime, não. Que questão minuciosa, né? Então, só fazendo uma retrospectiva na questão. O bloco que foi solto lá em cima, ele só consegue retornar à mesma altura se B não se mover. Então, a força elástica tem que ser menor ou igual ao atrito de destaque. E na letra B, gente, B vai se mover. Então, eu preciso saber as velocidades dos dois blocos em relação à velocidade do bloco A imediatamente antes de atingir a mola. Porque com isso,
e usando conservação da energia mecânica, sabendo que a mola está deformada, eu consigo achar essa deformação. Vamos lá, Carlão. Agora vamos dar uma aliviada, né? Pessoal que vai fazer Enem já pode se conectar novamente à aula. As 3 questões, 24, 25 e 26, é possível você compreender sim para o Enem, tá bom? Questão 24, uma bomba de massa 14 toneladas encontra-se inicialmente em repouso. Em determinado instante, ela explode em 3 partes, A, B e C. A parte A, que tem massa 4 toneladas, move-se para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Enquanto a parte B, de massa 2 toneladas, move-se para o norte com velocidade de 3 metros por segundo. Ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da velocidade da parte C. Então, antes, uma bombazinha de 14 toneladas em repouso. Explodiu, uma das partes, que é parte A de 4 toneladas, vai para a direita com 2 metros por segundo. Outra parte, que é outra de 2 toneladas a B, sobe com 3 metros por segundo. E a terceira parte, C, eu não sei para onde vai. Eu estou botando que é para cá, mas a gente vai conversar sobre isso. A primeira coisa importante, por que a massa de C é 8, hein, gente? Gente, se a massa antes é 14, depois tem que ser 14. A gente não está trabalhando com relatividade aqui não, né? Em relatividade, massa pode se transformar em energia. Aqui não. Então, a massa total depois é igual à massa antes. Então, a massa de A é 4, a massa de B é 2, a massa de C é 8, mas eu estou mostrando aqui, ó, tem que dar 14. Então, 6 mais MC é 14, realmente é 8 para dar 14, né? Entendi. Pronto. Quantidade de movimento da parte A é a massa dele vezes a velocidade. 4 vezes 2 deu 8. Quantidade de movimento da parte B é a massa dele vezes a velocidade. 2 vezes 3, 6. E a quantidade de movimento da parte C eu não conheço, mas eu tenho a massa. Vai ser 8 vezes VC. Então, gente, essas 3 quantidades de movimentos depois vão ter que interagir, se combinarem, para dar igual a antes. Mas espera aí, antes é 0, né? Ah, então quantidade de movimento antes é 0 e depois tem que dar 0. É só somar. Não. São vetores. Direções perpendiculares. Não pode fazer isso. Tem que lembrar vetor, né? Vamos devagarinho para discutir isso. Então, gente, nós temos a parte B, que tem uma quantidade de movimento de 6 toneladas metros por segundo. Como a massa está em tonelada, tem que ficar tonelada aqui. A quantidade A, 8 toneladas vezes metro por segundo. E a parte C é 8 VC. Por que é que eu estou dizendo que a C vem para cá? Acompanhe comigo. Quantidade de movimento depois tem que ser antes. Antes é 0. Então, depois tem que ser 0. A, B e C tem que dar 0. Aí, olha o detalhe. Perceba que a quantidade de movimento da parte C deve apresentar o mesmo valor, a mesma direção e sentido contrário da resultante dos vetores quantidade de movimento das partes A e B, conforme figura ao lado. Explicando melhor. Você tem 2 vetores, olha para mim. A e B perpendiculares. A resultante deles, daqui, ó, QAB. Então, para que QC anule QAB, ele tem que ter mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. É mais ou menos assim, eu tenho 3. 2 formou uma resultante. O terceiro tem que anular essa resultante para dar 0. E escalão, entendi. A e B dão uma resultante aqui na diagonal. C tem que ser numa diagonal para baixo para anular. Parabéns. E quanto é que vale QAB? Pitágoras, né? Lá vai. QA é 8 e QB é 6. Então vou. QAB ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. QAB ao quadrado é 100. Tira a raiz? Raiz de 100 é 10. Achei QAB, que é 10. Quanto é que QC tem que valer? A mesma coisa em sentido contrário. 10 também. QC tem que ser 10, só que em sentido contrário. Só que QC não é 8 vezes C? Então eu vou dizer que 8 vezes C é igual a 10. Passo o 8 dividindo. VC é 1,25 metros por segundo, é a velocidade dele nessa orientação aqui. E você pode até calcular o ângulo que ela forma com a horizontal. Olha esse triângulo aqui, gente. Esse ângulo é igual a esse. Isso é opcional, né? Se eu usar o cosseno do ângulo, é o cateto adjacente 8 pela hipotenusa, que é 10. O cosseno que dá 0,8 precisaria de uma tabela trigonométrica, 36,87 graus. Então, o pedaço C tem que ser para a esquerda, no sentido sul, formando 36,87 graus com a horizontal.
Gostei, viu, Carlos? Questão 25, mais uma de escola militares, né? Questão 25, dois caminhões de massa 2 toneladas e 4 toneladas têm velocidades, respectivamente, 30 metros por segundo e 20 metros por segundo, respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si. Eles colidem em um cruzamento em um ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura. Antes, V2 está para baixo e V1 está para a direita. Depois, ambos estão na diagonal ao longo da trajetória GH. Considerando o choque inelástico, ou seja, aqueles que seguem juntos, vamos discutir bastante na próxima aula, qual é o valor, o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão. Temos que usar vetores porque tem direções diferentes. Como temos uma colisão, já sabemos que a quantidade de movimento se conserva. É importante observar que a quantidade de movimento inicial vai corresponder à resultante vetorial dos vetores quantidade de movimento dos caminhões 1 e 2 antes da colisão. Igualzinho às bombas, né? As duas estavam perpendiculares e deu uma resultante. Então, a quantidade de movimento inicial é a resultante de quem está em movimento antes. E que deve ser igual à quantidade de movimento final, que vai corresponder à quantidade de movimento dos dois caminhões movendo-se juntos ao longo da trajetória GH. Dessa forma, eu vou fazer os cálculos iniciais dos módulos das quantidades de movimento. Primeiro caminhão, aquele que vai para a direita. A massa dele é 2 toneladas e a velocidade é 30. 2 vezes 30 deu 60 toneladas metros por segundo. Vou agora fazer o caminhão 2 que está descendo. A massa dele é 4 e a velocidade é 20. 4 vezes 20 é 80. Então, achei quantidade de movimento do primeiro para a direita, quantidade de movimento do segundo para baixo. A resultante deles, que é a quantidade de movimento inicial, tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento final ao longo de GH. E juntos depois, essa quantidade de movimento final é a massa dos dois somados, que dá 6 toneladas, vezes a velocidade deles, que eu não sei. Então, a quantidade de movimento depois é 6 vezes, soma das massas juntos, vezes a velocidade VD. Qual o detalhe que você tem que se ligar, gente? Esse QD, que é a quantidade de movimento depois, ele tem que ser igualzinho ao Pitágoras de Q1 e Q2. Em outras palavras, a resultante antes, Q1 e Q2, é exatamente a quantidade de movimento depois. Em outras palavras, é só dizer que a quantidade de movimento depois ao quadrado, que é a resultante inicial, que é igual a ela, é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, ou o contrário. Quem é QD ao quadrado? Vai ser Q2, que eu acabei de calcular, 80 ao quadrado, com Q1, que eu calculei 60 ao quadrado. Então, QD ao quadrado vai ser 80 ao quadrado é 6.400. 60 ao quadrado é 3.600. Então, QD ao quadrado é 10.000. Tirando a raiz de 10.000, 4 zeros saem 2, raiz de 1 é 1. Quantidade de movimento depois tem que ser 100. E ela tem que ser igual a 6 VD, que é eles juntos com a massa total 6 para uma velocidade VD. Então, 6 VD igual a 100, VD é 100 sobre 6 metros por segundo. Como todas as velocidades estavam em metros por segundo, a velocidade dele vai ser em metros por segundo. O problema, gente, é que a alternativa quis em quilômetros por hora. Então não tem problema nenhum. É só multiplicar por 3,6. 100 sobre 6 multiplicado por 3,6 ficou 100 vezes 3,6, 360 por 6, 60 km por hora. Se quiser calcular o ângulo, faz do mesmo jeito, né? Mas não pediu isso não, letra C. Ei, Carlos, para um pouquinho. Na questão anterior e nessa, você deixou as massas em toneladas. Pode? Tem a ver com aquela observação que a gente vem dando desde a aula anterior. Quantidade de movimento depois é igual a antes. Como envolve multiplicações, a massa, independente da unidade, tonelada, quilograma, o que interessa é a proporção das massas. Por isso que eu pude deixar todas em tonelada, tá bom? Letra C é a resposta. Questão de número 26, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. É uma questão que já começa a introduzir algumas ideias de física moderna, mas a gente só vai trabalhar mesmo com quantidade de movimento.
A existência do neutrino e do antineutrino foi proposta na década de 30 por Wolfgang Pauli, que aplicou as leis da conservação da quantidade de movimento e energia ao processo de desintegração beta. O esquema a seguir ilustra esse processo para o núcleo de trítio, H3, que é um isótopo do hidrogênio, que se transforma em um núcleo de hélio, He3, mais um elétron, E-, e um antineutrino, que a gente representa por uma letra Vzinho. O núcleo de trítio, que é o H3, encontra-se inicialmente em repouso. Então, gente, inicialmente a quantidade de movimento inicial é zero. Isso aqui é o trítio, tá? O que é que vai acontecer na sequência? Após a desintegração, o núcleo de hélio possui uma quantidade de movimento com módulo de 12 vezes 10 a menos 4 kg/s. E o elétron sai em uma trajetória fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo horizontal e uma quantidade de movimento de valor 6 vezes 10 a menos 4 kg/s. Deu algumas funções trigonométricas aí. Letra A. Qual é o ângulo alfa que a trajetória do antineutrino faz com o eixo horizontal? Aliás, desculpe, ele está afirmando isso. O ângulo alfa que a trajetória do antineutrino faz com o eixo horizontal é de 30 graus. A pergunta vem agora. Determine o valor da quantidade de movimento do antineutrino. E letra B. Qual é a velocidade do núcleo de hélio após a desintegração? Foi dado que a massa do núcleo de hélio é 5 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Muito cuidado com a interpretação, gente. Inicialmente, aqui é o núcleo de trítio. Ele está parado. Tá vendo que ele está parado aqui? Aí ele vai se desintegrar. Eu estou com o mouse aqui. Ele vai se desintegrar em 3 partes. Uma é o núcleo de hélio, que vem para a esquerda. Outro é o elétron, que pega na diagonal 60 graus com a horizontal. E o outro é o antineutrino, que forma esse ângulo alfa que foi dado na questão, tá bom? Então, de novo, é uma divisão em 3 partes. O trítio estava em repouso. Aí se dividiu em 3 partes. O hélio para a esquerda, o elétron para cima, formando 60 graus com a horizontal, e o neutrino para baixo, formando alfa com a horizontal. Aí na letra A disse que esse ângulo alfa aqui é 30 graus. Aí ele quer que você encontre a quantidade de movimento do antineutrino, esse V aqui, tá? Então, para fazer a questão, vamos lá. Antes, núcleo de trítio está aqui em repouso. Depois, Cocó e Cessé. Dei valor, Cocó e Cessé, né? Eixo X e eixo Y. Atenção, você poderia ter feito a questão do caminhão usando horizontal e vertical. Mas aqui nós vamos trabalhar com eixo X e eixo Y. Então, depois, olha só. Olha o elétron aqui. Quantidade de movimento do elétron. Onde tiver ângulo, Cocó. E onde não tiver ângulo, Cessé. Então, ó, quantidade de movimento do elétron com ângulo. Quantidade de movimento do elétron vezes cosseno de 60. E aqui, sem ângulo, quantidade de movimento do elétron vezes seno de 60. Olha o antineutrino aqui, ó. Olha o mouse. Olha o antineutrino aqui. Formando 30 graus. Antineutrino aqui, 30 graus. Cocó. Quantidade de movimento do antineutrino vezes o cosseno de 30. Cessé. Quantidade de movimento do antineutrino vezes o seno de 30. E o hélio para a esquerda. Percebeu tudo isso aqui? Ou seja, ficou assim, né? O que estava na diagonal eu fiz Cocó e Cessé. Carlão, tô dando o maior valor. Eu entendi, viu? Cocó e Cessé aí. Então, bora. Para a direita, nós temos a quantidade de movimento do elétron vezes o cosseno de 60, quantidade de movimento do antineutrino cosseno de 30. E para a esquerda, nós temos a quantidade do núcleo de hélio para a esquerda. Para cima, nós temos a quantidade de movimento do elétron seno de 60 e para baixo, quantidade de movimento do antineutrino seno de 30. Ele quer que você encontre a quantidade de movimento do antineutrino. Então, como antes é zero, eu vou impor essas duas condições para o eixo X e Y. Se antes é zero, então depois no eixo X é zero e no eixo Y também tem que ser zero. Então, eu vou começar pelo eixo X. Então, bora. Olhando para o eixo X, o que está para a direita? Quantidade de movimento do elétron cosseno de 60. Quantidade de movimento do antineutrino cosseno de 30. Isso tem que ser igual a quantidade de movimento do núcleo de hélio para a esquerda. Então, o que tem para a direita, esses dois, tem que ser igual ao núcleo de hélio para dar zero.
Porque se antes era 0, depois tem que ser 0. Parece que eu já tenho tudo aí, né, gente? Já tenho tudo, ó. A quantidade de movimento do elétron já deu 6 vezes 10 a menos 24. O cosseno de 60 foi dado 0,5. A quantidade de movimento do antineutrino é o que ele quer. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, foi dado. E a quantidade de movimento do núcleo de hélio também foi dado. 12 vezes 10 a menos 24. A única incógnita é o que ele está pedindo. Quantidade de movimento do antineutrino. Com muita calma, 6 vezes meio, 3 vezes 10 a menos 24, mais quantidade de movimento do antineutrino, raiz de 3 sobre 2, 12 vezes 10 a menos 4. Bem devagarinho aqui, tá, gente? Vou passar 3 vezes 10 a menos 24 para o outro lado. Como é que vai ficar aí, gente? Quando eu passo aí para o outro lado? Vai ficar quantidade de movimento do neutrino vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 9 vezes 10 a menos 24. Eu agora vou fazer o seguinte, vou passar o 2 multiplicando 9 vezes 10 a menos 24, dá 18 vezes 10 a menos 24. Essa raiz de 3 eu vou passar dividindo e vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, lá em cima fica 18 raiz de 3 vezes 10 a menos 24. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 18 por 3 dá quanto, gente? 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 24 quilograma vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento do antineutrino. E a letra B de bola, ele quer saber qual é a velocidade do núcleo de hélio. Deu a massa do núcleo de hélio. Mas veja como é fácil, ele deu a quantidade de movimento do hélio. Se ele deu a massa, eu já sei como é que acha a velocidade do hélio. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Isolando a velocidade, quantidade de movimento do hélio, 12 vezes 10 a menos 4, pela massa dele, 5 vezes 10 a menos 27. Vamos fazer devagarinho aqui, gente. Ó, 10 a menos 27 sobe positivo. Ficou 10 a 27. Então, aqui ficou 12 dividido por 5 é 2,4. Conserva a base e soma os expoentes. 10 a terceira metros por segundo. Tá aí as respostas da questão 26. Felicidades para você. Ao longo de 1 hora e 50 minutos, fizemos muitas questões, exigi muito de você, né? Tem umas questões aí que você tem que ter cuidado. Se você vai fazer Enem, não se preocupa. Aquela do bloco que vai, bate numa mola e retorna até H0. Aquele do menino que tem 2 carrinhos junto com ele e quer saber a altura máxima, coisa e tal. Algumas questões exigiram um pouco mais de você, tá? Mas essas 3 últimas são importantes porque elas trabalham com essa noção tridimensional em que você tem que trabalhar com direções diferentes para a quantidade de movimento. E eu digo uma coisa a você, tá? Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Voltamos com a última parte de impulso e momento linear na próxima aula. Abração!